Bom dia para você que nos acompanha pelas redes sociais. Bom dia, membros da nossa paróquia evangélica de Feliz. Estamos iniciando mais um culto nessa manhã do terceiro domingo de Advento. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Assim celebramos o nosso culto hoje, vocês na casa de vocês, eu na casa de Deus, em nome do nosso Senhor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o bondoso Deus nos conduza, que Ele nos guarde e fale ao nosso coração, nessa manhã de culto, manhã de terceiro domingo de Advento. Estamos com as nossas 3 velas acesas na coroa de Advento e somos saudados nesse início de culto com as palavras de Jeremias e de 1 João, das senhas diárias deste domingo. Do Antigo Testamento, Jeremias capítulo 10, versículo 6 diz: Ó Senhor Deus, não há ninguém igual a ti. Tu és grande e o teu nome é poderoso. E do Novo Testamento, carta de 1 João, capítulo 4, versículo 14. Nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Assim também, este culto é mais uma oportunidade de testemunhar a todos que Jesus Cristo foi enviado ao mundo por Deus para nos salvar. O hino de prelúdio nós escutamos nos trouxe o hino Ó Vinde Meninos, que nós também possamos vir e celebrar este culto com o nosso Deus. Venha conosco, cantamos agora o hino Natal é vida que nasce. Deus se tornou nossa grande esperança e como criança no mundo nasceu. Por isso vamos abrir nossa porta para Cristo, que importa é conosco viver. Natal é vida que nasce, Natal é Cristo que vem. Nós somos o seu presépio e a nossa casa é Belém. Ele assumiu nossa vida terrena, ao céu nos acena com gestos de amor. Vem a todos salvar igualmente, queria somente ser nosso pastor. Natal é vida que nasce, Natal é Cristo que vem. Nós somos o seu presépio e a nossa casa é Belém. Deus infinito aos homens se iguala e a todos só fala palavras de paz. Quer ser o nosso irmão mais fraterno, do seu reino eterno herdeiros nos faz. Natal é vida que nasce, Natal é Cristo que vem. Nós somos o seu presépio e a nossa casa é Belém. No culto de hoje nós vamos falar sobre perdão. É uma parte da preparação para a vinda de Jesus. Nós preparamos o nosso coração também perdoando e recebendo perdão. Principalmente recebemos o perdão de Deus, que nos foi dado em Cristo. E depois nós repassamos esse perdão ao nosso próximo. Assim deve ser a vida do cristão e da cristã. Por isso vamos iniciar esse momento de culto orando,
pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados. Oremos. Senhor nosso Deus, nós sabemos que Advento também é tempo certo de pedir perdão e de andar de mãos dadas com nossos semelhantes. Por isso pedimos o teu perdão e a tua misericórdia frente aos nossos pecados, e que esse perdão nos impulsione a vivermos em amizade, amor e bondade para com nossos semelhantes. Também nos dê mais misericórdia e compreensão para com as pessoas que caminham conosco nesta vida. Por isso, bondoso Deus, perdoa os nossos pecados. Prepara o nosso coração através da tua misericórdia para recebermos a Cristo e que nós possamos fazer o mesmo com o nosso próximo. Perdoa-nos também, ó Deus, quando não entendemos essa mensagem, quando não compreendemos que tu nos perdoas através de Cristo, para que a gente possa perdoar também o nosso irmão. Por isso pedimos o teu perdão e a tua misericórdia, sabendo que o nosso Salvador veio ao mundo e se entregou na cruz para que nós tivéssemos esse perdão. Perdão pedimos quando juntos dizemos amém. Assim está escrito no livro de Salmos, capítulo 34, versículos 7 a 8. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz é aquele que encontra segurança nele. Nosso Deus é bom, é um Deus de misericórdia. E quando a gente descobre isso, também consegue passar essa misericórdia para o mundo. Assim eu anuncio o perdão dos pecados a todo aquele que foi sincero e o faço em nome do nosso Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Perdoados, vamos cantar como os anjos cantaram para os pastores na noite do nascimento do Salvador. Vamos cantar glória a Deus nas maiores alturas. E teremos o acompanhamento, a participação nesse momento do glória, do nosso coral evangélico de Feliz, que tem nos dado muitas alegrias e testemunhado ao Senhor de uma maneira muito bela nesse tempo de pandemia. Então, glória a Deus nas maiores alturas com o nosso coral evangélico da Feliz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra do Evangelho, que quer ser lâmpada para nós nesse terceiro domingo de Advento, nos vem do livro de Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35.
Mateus 18, 21 a 35, onde Jesus Cristo ensina os discípulos sobre como nós devemos perdoar o nosso irmão e como nós somos perdoados pelo nosso Deus. Ouçamos. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe havia devido ou lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fossem vendidos também todos os bens que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou este companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse toda a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e contaram tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um e cada uma de vocês nesse momento de reflexão. Amém. Jesus Cristo é questionado pelos discípulos sobre perdão. Pedro faz uma pergunta: quantas vezes então eu devo perdoar meu irmão? Às vezes nós também queremos respostas claras, exatas para a vida. A gente também às vezes quer fazer uma conta e Pedro oferece uma resposta: eu devo perdoar 7 vezes? 7 seria um número perfeito na época de Jesus Cristo, o número da perfeição. Então, para ser honesto, justo e perfeito, eu perdoaria meu irmão 7 vezes. Jesus já responde de cara: então perdoe 77 vezes. Quer dizer, multiplique isso, faça mais. E então Jesus conta a parábola do empregado mau, que recebeu uma anistia do seu patrão, foi perdoado de uma dívida muito grande, milhões de moedas de prata. Mas depois disso, de receber esse perdão da dívida, ele não foi capaz de perdoar o seu colega, o seu amigo, que lhe devia muito menos, lhe devia poucas moedas perante o que ele devia para o seu patrão. Ele devia apenas 100 moedas de prata. Essa é a relação que nós temos com Deus. Deus nos perdoa milhões,
e nós temos que perdoar apenas centenas. Mas essa tarefa às vezes nos parece tão difícil, tão complicada. Se nós recebemos um perdão que foi nos dado através da cruz, da morte do nosso Senhor e Salvador, por que nós não podemos perdoar o nosso irmão que só quer uma palavra, que só quer um gesto que diga que a gente teve misericórdia? Por que não deixar as coisas para lá? Por que não viver a vida a exemplo do que Cristo fez por nós? O texto de hoje é muito claro e Jesus, na sua explicação, ainda é muito atual. Esse ensinamento, essa parábola de Jesus ainda pode falar muito para o nosso coração. E ela diz: Deus nos perdoou infinitamente mais do que Ele espera que a gente perdoe o nosso semelhante. Então nós devemos nos espelhar no gesto de Cristo por nós. É tempo de Advento, nós vamos celebrar o nascimento do Senhor. E Jesus Cristo veio ao mundo só para nos salvar, só para nos perdoar. Ele nasceu para ser pregado na cruz e para ressuscitar vitorioso, porque entregou a sua vida pela nossa. Natal é tempo certo para pedir perdão. Natal é tempo certo para lembrar que nós fomos perdoados. Se você tem alguém que você entende que deve receber o seu perdão, dê esse perdão. Se você se sente em dívida com alguém, é o tempo certo para ir pedir perdão. E com esse pedir e dar perdão, nós preparamos o nosso coração para a vinda de Cristo, aquele que nos perdoou de todos os nossos pecados. Jesus nos dá o exemplo e também nos deixa claro que isso é uma incumbência do cristão, que aquele que não fizer também será castigado. É muito claro o final da parábola. Deus também vai castigar aquele que não souber perdoar o seu irmão. Por isso devemos nos apressar. Perdão é algo para agora. Perdão é algo para ser dado. E tem uma receita para os momentos em que é muito difícil a gente perdoar. E com essa receita eu encerro a nossa pregação. Se você tem dificuldade para perdoar alguém, ou se você tem dificuldade para pedir perdão para alguém, primeiro ore a Deus. Ore muito. Coloque essa necessidade de pedir ou de dar perdão aos ouvidos do Senhor. Ore toda noite pedindo que Deus lhe dê forças para você dar ou para pedir misericórdia. Ore a Deus. Ore muito até você se sentir pronto para dar misericórdia ou pedir misericórdia, para dar perdão ou pedir perdão. Nesse orar, Deus também vai preparar o coração da outra pessoa e também vai dar que nesse momento haja reconciliação. Se você então precisa de perdão, se você está com dificuldade de dar perdão, ore a Deus, coloque isso em oração, coloque isso todos os dias em oração, até chegar o momento que Deus vai transformar o teu coração e o coração da pessoa que está do teu lado. Amém. Vamos responder às palavras da pregação com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo
e na vida eterna. Amém. Cantamos agora o hino Quando completou-se o tempo. Nós temos agora os nossos avisos e eles serão principalmente quanto ao nosso Natal. Muitos já estão se perguntando como serão os nossos cultos de Natal. Em todas as nossas comunidades, no Vale do Lobo, no Coqueiral e na Feliz, os cultos seguirão o nosso calendário. Então a gente pode olhar, vai ser no mesmo horário, na mesma data, no mesmo dia que está marcado no nosso calendário. No entanto, nós não teremos nossas celebrações como tínhamos com apresentações, com Papai Noel. Isso, na verdade, vai ser diferente. Nós teremos os nossos cultos de Natal, mas eles serão somente, então, celebrações, para que a gente não faça aglomerações, para que a gente não tenha que ensaiar apresentações, que isso envolve também agrupar mais nossos jovens, nossas crianças, nossos grupos. Então, nós teremos cultos de Natal. Também não teremos Santa Ceia, já não temos desde o início da pandemia, não é recomendado que a gente ainda faça. Então, nós teremos cultos de Natal em todas as comunidades, conforme o calendário, só que sem Santa Ceia e sem apresentações. Especialmente aqui na Feliz, onde nós temos muitas pessoas e a nossa igreja não comporta tantas pessoas com o distanciamento, aqui na Feliz então já está decidido que nossos cultos de Natal, tanto no dia 24 de noite quanto no dia 25 de manhã, serão no Centro Evangélico.
no nosso pavilhão, que comporta muito mais pessoas. A gente fez um cálculo com distanciamento de 1,5 m a 2 metros nas cadeiras, nós conseguimos comportar então 150 pessoas. Com bastante distanciamento, num ambiente bem arejado. Então, nossos cultos de Natal acontecerão no Centro Evangélico aqui na Feliz. Vamos trazer diante de Deus os nossos pedidos e agradecimentos? Oremos. Senhor nosso Deus, primeiramente te agradecemos pelo culto de hoje, oportunidade que tu nos dás mais uma vez de prepararmos o nosso coração para a vida de Cristo, hoje com o tema do perdão. Ajuda-nos, Senhor, a perdoar o nosso semelhante e dá que possamos reconhecer quão grande foi o ato de misericórdia do nosso Deus ao enviar Jesus ao mundo. Bondoso Deus e Pai, também te pedimos, cuida de cada um de nós, das nossas famílias, das pessoas que queremos bem, olha por nossa igreja, por nossas comunidades, de forma especial esteja com aqueles que estão adoentados, enlutados, com os profissionais de saúde e também com os nossos governantes, para que tomem as decisões mais sábias nesse tempo onde isso é tão necessário. Bondoso Deus, também dê a cada um de nós um final de tempo de advento abençoado e que a cada dia possamos estar mais preparados para a vinda de Cristo. Isso pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador, quando juntos oramos, como Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção de Deus nesse terceiro domingo de Advento. Estenda as suas mãos. Que o bondoso Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que assim possa ser, que o Senhor te conduza e te guarde. Nós nos vemos novamente no próximo domingo, quarto domingo de Advento, na nossa celebração virtual. Continuamos com nossas celebrações virtuais, mesmo com os nossos cultos presenciais acontecendo aqui na paróquia. E depois, então, nos vemos no culto de Natal, que também terá transmissão virtual. Vamos na paz do Senhor, sirvamos a Ele com alegria. Amém.